Saudações a todos. Meu nome é Jefferson Oliveira. Sou professor de vocês da disciplina Instrumentação Aplicada, no qual iremos estudar as diversas áreas da radiologia. Sabemos que a radiologia tem um vasto campo de atuação. O técnico em radiologia ele pode atuar em diversas áreas, algumas precisando de especialização. Iremos discutir isso no decorrer da nossa aula. E outras, somente com o título de técnico em radiologia, ele pode atuar, realizar exames. Lembrando que a graduação em radiologia, técnico em radiologia, permite que o profissional trabalhe em áreas de diagnóstico, seja ela raio-x, tomografia, ressonância, densitometria, centro cirúrgico e áreas afins. Áreas que envolvam tratamento ou terapia, como radioterapia, cintilografia, são áreas de atuação do tecnólogo em radiologia ou do técnico em radiologia com especialização nessas áreas. Vamos iniciar com a radioterapia. A radioterapia é uma área bem ampla, bem legal de a gente conhecer. Nesse primeiro contato, eu irei mostrar para vocês as áreas, tá? A gente vai dar uma pinceladazinha. Temos aqui o equipamento chamado de acelerador linear, também conhecido como AL, abreviação de acelerador linear. Temos a mesa onde o paciente deita, monitor para o técnico ou tecnólogo acompanhar determinados dados. Outra área de atuação é a radiologia industrial, no qual o técnico também precisa de uma capacitação a mais, porém o serviço pode treinar determinado profissional. Não precisa necessariamente ter uma graduação específica para essa área. É uma área bem pequena, pouco conhecida, e nós iremos estudar ela no decorrer da nossa disciplina. Temos aqui um profissional, temos aqui um equipamento no qual é gerado radiação ionizante através da energia, e aqui embaixo temos um equipamento no qual contém uma fonte radioativa, e essa fonte está dentro de um invólucro blindado através de um mecanismo que é acionado. Essa fonte sai do cabo e vai e gera a imagem. A gente vai entender melhor como funciona no decorrer das aulas. Outra área de atuação bem interessante é a radiologia odontológica, no qual são geradas imagens da parte odontológica com fim de auxílio ao diagnóstico ou mesmo tratamentos que o paciente vá fazer futuramente. Essa é uma área bem ampla, pouco conhecida, no qual muitos técnicos em radiologia atuam, porém é uma área que é um pouco deixada de lado, devido à sua aplicação. Porém, é uma área excelente, muito interessante. Iremos ter uma aula específica dela também. Outra área muito interessante, muito usada, principalmente na nossa região, é a tomografia, no qual consiste num tubo de raio-x que gira em torno do paciente e gera imagens volumétricas. Com esse volume, a gente consegue fazer reconstruções em vários planos de corte, como, por exemplo, coronal, sagital ou mesmo axial. Outra área é a cintilografia. Queríamos estudar um pouquinho, conhecer, entender como funciona. Temos aqui uma imagem bem legal de uma cintilografia óssea de corpo todo. Conseguimos ver uma hipercaptação na bexiga, uma hipercaptação na região do joelho direito, propriamente na coluna também. Queríamos entender no decorrer da aula de cintilografia por que isso acontece, como funciona, como é o diagnóstico para essa área. Outra área que tem crescido muito nos últimos anos é a ressonância magnética. Na ressonância, diferente do que a gente está acostumado na radiologia, não existe radiação ionizante. Aqui as imagens são geradas através de pulsos de radiofrequência, no qual o átomo de hidrogênio, que é alinhado o seu spin em uma determinada direção,
com a incidência da radiofrequência, esse spin vai mudar de direção, depois vai retirar a radiofrequência, e essa onda que foi aplicada no paciente retorna para o equipamento, assim gerando a imagem. Parece um pouco complexo, mas quando nós estivermos estudando a fundo essa disciplina, iremos ver que não é tão difícil assim. Densitometria óssea é uma outra área da radiologia, no qual consiste em fazer uma averiguação da densidade óssea do paciente. Aqui a dose de radiação é bem baixinha, bem simples, bem tranquilo. O posicionamento do paciente também é simples. Iremos conhecer melhor isso também na aula de densitometria óssea. Aqui, resumindo, avalia-se a densidade óssea do paciente para ver como está a massa óssea, se o paciente tem algum risco de fratura, osteoporose, osteopenia e assim por diante. Vamos iniciar com radioterapia. Lembrando que radioterapia é um ramo da oncologia. Oncologia é uma modalidade da medicina que estuda e trata as neoplasias. Neoplasia é um tecido novo que começa com reprodução errônea das células. As neoplasias, os tumores, são classificados em benigno, de crescimento lento, com células não tão diferentes das células originais, geralmente encapsuladas e não são invasivas. Neoplasia maligna é um tipo de crescimento rápido, com células diferentes das células originais, e elas podem migrar para outras regiões, tecidos, seja esses tecidos próximos a essas células ou à distância, que já caracteriza uma metástase. Por exemplo, o paciente tem um tumor de pulmão. Geralmente, os tumores de pulmão costumam ter metástase cerebral. Isso é metástase. O paciente tem uma determinada lesão em uma área do corpo e inicia-se uma outra lesão em outra parte do corpo, longe daquela inicial. Radioterapia. Radioterapia é a especialidade médica que utiliza radiação ionizante com fins terapêuticos. Teve origem na aplicação do elemento rádio pelo casal Curie para destruir células cancerógenas. A radioterapia tem como objetivo eliminar completamente a doença ou impedir sua progressão, sendo utilizada de forma isolada ou associada a outro recurso terapêutico, sempre tentando poupar os tecidos sadios adjacentes. Além disso, pode ser aplicada para controlar sangramentos e reduzir tumores que estejam causando dor ou comprimindo alguns órgãos. Ou seja, além de poupar aquele tecido saudável, a radioterapia consegue entregar uma alta dose em uma única determinada região pré-determinada. A radioterapia pode ser utilizada em alguns fins específicos. São eles: a radioterapia exclusiva, apenas essa modalidade terapêutica empregada, ou seja, o paciente vai fazer unicamente radioterapia, e devido à inoperabilidade, à ausência de resposta à quimioterapia, ou seja, o paciente, através do tipo de lesão, de exames, de consulta com o médico vê que aquele tipo de lesão não vai ter resposta à quimioterapia, ou mesmo algum outro tipo de terapia, seja na cirurgia, quimioterapia e por diante. Então, é feito unicamente radioterapia. Nesse caso, é chamado de radioterapia exclusiva. Também temos a radioterapia adjuvante, quando a terapia é associada a uma ou duas modalidades, por exemplo, a cirurgia ou a quimioterapia. Entre elas temos a radioterapia curativa, que a intenção é empregada com sucesso em tumores radiosensíveis ou estágios precoces, como é o caso do carcinoma de pele. Ou seja, a intenção da radioterapia curativa é curar o paciente daquele câncer, daquela lesão. E tem também a radioterapia paliativa, que é empregada para o alívio de queixas e dores, como é o caso de metástase óssea. O objetivo principal é o alívio sintomático e não mais a cura. Ou seja, o paciente vai ter
uma melhora na qualidade de sobrevida. Aquela dor que ele sente em determinada parte do corpo vai melhorar, vai diminuir ou vai parar de doer devido à radioterapia. Porém, aquela lesão, aquele câncer que ele tem em determinada região não será curado. Cada tipo de radiação tem uma aplicação e interesse em radioterapia. Alfa-íons não são utilizados em radioterapia devido ao baixo poder de penetração. Porém, os elétrons são utilizados em radioterapia nos equipamentos betatrons e aceleradores lineares. Os raios-x são utilizados nos aceleradores lineares e nos equipamentos superficial e ortovoltagem. Radiação gama através de radionuclídeos, como, por exemplo, o cobalto-60 e o césio-137. Equipamento de radioterapia, teleterapia. A teleterapia faz uso de 3 tipos de equipamentos para o tratamento do paciente: tubo de raio-x, telecobalto e o mais comum e o que mais iremos estudar, o acelerador linear. Tubo de raio-x, isso era utilizado antigamente, hoje em dia caiu em desuso devido à sua baixa aplicação. É um equipamento de raio-x de tratamento com nome diferenciado de acordo com a tensão que opera. Temos também a terapia de terapia de contato. Os equipamentos operavam com uma tensão de 30 a 50 kV. Terapia superficial, os equipamentos operavam uma tensão de 50 a 150 kV com uma distância da superfície de 10 a 15 centímetros. E a terapia de ortovoltagem, o equipamento operava com uma tensão de 150 a 300 kV e uma distância de superfície de 30 a 50 centímetros. Para a aplicação do tratamento, são necessários o uso de cones e colimadores próprios para tais equipamentos. Também que já caiu em desuso, um outro tipo de equipamento é o telecobalto, os aparelhos emissores de raio-x gama, utilizados na teleterapia, são equipamentos semelhantes a aceleradores, somente na aparência. Sua fonte de radiação é uma pastilha de material radioativo, geralmente o cobalto-60, colocada numa cápsula dentro do aparelho, que quando aberto emite radiação. Por conter material radioativo, este equipamento requer cuidados especiais, ou seja, esse é o telecobalto. Aqui dentro desse cabeçote nós temos esse gráficozinho. A fonte de radiação fica ali dentro de uma parte blindada específica. Quando é acionado um determinado sistema, essa pastilha de material radioativo ela anda até um certo ponto. Quando chega nesse ponto, ela emite radiação constante, lembrando, tá? Quando chega nesse ponto, ela tem uma abertura no qual a radiação que ela já está emitindo constante vai sair através de um chamado colimador. Temos também a bracterapia, que é considerada um tratamento onde a fonte de radiação está próxima ou em contato com o paciente. Para essa finalidade, são usadas fontes radioativas seladas na forma, por exemplo, fios de irídio-192 ou mesmo sementes de ouro. A bracterapia ela pode ser de alta, média ou baixa dose. A taxa de dose é proporcional à atividade da fonte emissora que irá irradiar o volume alvo. Quanto maior a atividade da fonte, menor será o tempo necessário para atingir a dose prescrita no volume tumoral. Iremos ter uma aula específica de bracterapia, pois é bem interessante e apenas um tópicozinho fica muito confuso. Bracterapia de próstata. Como podemos ver nessa imagem, temos aqui uma simulação de implantes de sementes radioativas na próstata do paciente. O paciente é colocado em determinada posição, é utilizado-se um raio-x para poder visualizar as sementes onde foram implantadas. Como falei, a gente vai ter uma aula específica, mas isso aqui é para vocês terem uma noção. Essas sementes são implantes fixos e elas ficam dentro da próstata do paciente. Como sabemos, essas sementes de material radioativo,
elas emitem radiação constante. Elas são calculadas por determinado tempo, determinada vida radioativa, e então é feito esse implante no paciente, sabe? Segundo determinado tempo, ela vai decair, vai emitir e depositar naquela estrutura tal dose. Pessoal, por enquanto é isso. Obrigado. Como falei para vocês, teremos uma aula específica de braquiterapia. Na próxima aula, iremos conhecer melhor o equipamento de radioterapia. Vou explicar cada componente para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.